Olá pessoal, tudo bem? Pela graça de Deus, estamos chegando até você com mais uma palavra de Deus. Ainda em Gênesis capítulo 6 e o versículo 2 que nos diz: Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Nós já temos falado sobre quem são estes filhos de Deus. Já vimos que não tem nada a ver com anjos, mas os filhos de Deus aqui são os filhos de Sete, os pertencentes à linhagem piedosa de Sete. Agora eu quero falar sobre o quanto Deus foi radical contra estes pecadores do mundo antigo aqui. Há momentos, há ocasiões em que Deus é radical, enérgico, decisivo, e é assim que ele agiu, trazendo a sua justiça. Isso porque você conhece muito bem, sabe muito bem, que toda ação gera uma reação. Com Deus também funciona assim. Se você tem a ação de ser dedicado a Deus, jejuar, orar, ler a Bíblia, buscar a face do Senhor, a reação de Deus será de misericórdia, de bênção, de recompensa para isso, para você. Agora, se você é um alienado de Deus, se você vira as costas para Deus e entra pelo mundo da apostasia, pelo caminho do ecumenismo, então você também sofrerá uma reação de Deus, porque ele trará justiça contra você. Então é assim que aconteceu. Eu trago 2 pontos aqui. O primeiro é a reação de Deus devido ao pecado deste povo do mundo antigo aqui. Deus decidiu destruir aquele povo. Veja o versículo de número 7. Eu estou em Gênesis capítulo 6, versículo 7, diz assim: E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Arrependimento aqui é tristeza. Deus estava triste com a humanidade. Foi o primeiro ato de apostasia em massa, apostasia global. O primeiro ato de apostasia global se deu aqui, onde os filhos de Deus, que estava determinado por Deus que não se misturasse com os filhos da serpente, com os filhos da cobra, desde a sua profecia, a profecia de Deus. No capítulo 3, versículo 15, Deus traz a separação entre a semente de Deus e a semente da serpente. Então, desde aí que Deus fez a separação, e Deus não aceitou de forma alguma quando estes filhos de Deus, isto é, os filhos de Sete, vieram a se aliar com as filhas dos homens, isto é, as filhas e os filhos de Caim. Você pode ler o capítulo 4 e o capítulo 5 de Gênesis aqui.
E você vai ver que no capítulo 4 está a linhagem de Caim, a linhagem repudiada por Deus, isso porque eles se afastaram de Deus, se desviaram de Deus, a começar por Caim. E agora então, os filhos de Deus também passou a se aliar com eles, possuindo suas mulheres como esposas, como mulheres suas, e então Deus não aceitou. Deus não aceita que os seus filhos, que os seus servos venham a se aliar com aqueles que são inimigos de Deus. Ainda hoje é assim. Se você é filho de Deus, é servo de Deus, mas você se associa a alguém que é ímpio, é contra a palavra de Deus, se você apoia alguém que tem projetos contra Deus, contra a palavra de Deus, então você vai receber a conta. Não vai dar outra coisa, porque Deus não aceita. Entende? Deus não aceita você se aliar. Porque muitas pessoas têm bons olhos para a apostasia, principalmente para o ecumenismo. Aqui houve também um ato de ecumenismo, porque os cristãos, os servos de Deus da época, os filhos de Deus da época, vieram a se unir com os pagãos. Deus não aceita. Veja que a mensagem ecumênica, ela de princípio traz assim uma aparência bonita, afinal de contas, é como se você estivesse aceitando o amor, como se fosse algo de amor você aceitar alguém que vem de outra religião, de uma cultura afro, de uma cultura pagã, e você tem uma boa aceitação. Claro que você tem que amar as pessoas, mas você tem que combater aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Veja que o ecumenismo, desde 1948, tem lutado, o CMI, Conselho Mundial de Igrejas, tem lutado desde 1948, no objetivo, na finalidade de unir as religiões. Ecumenismo é exatamente isso, a unificação das religiões, consequentemente, a unificação de cultura, de costumes, e aí, ultimamente, eles querem unir aí as três maiores religiões do mundo, né? Que é o judaísmo, cristianismo e islamismo. E tem havido aí uma luta, uma dedicação para assim unir as três maiores religiões do mundo. E Deus não aceita isso, sabe? Veja o que diz a palavra do Senhor, como Deus, ele separa as coisas. Você tem que separar as coisas. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, com os incrédulos, em outra tradução, em outra versão. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? O ecumenismo tem o objetivo de unir os servos de Deus com os servos do diabo. A verdade é essa, na mesma fé, como se fosse no mesmo caminho. Veja também 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então tem que haver uma separação. E por isso Deus foi enérgico, Deus foi absoluto, Deus foi radical
trazendo a sua justiça contra este mundo antigo, ok?